senhora, eu tô tentando marcar um horário com ele faz tempo já. A gente só se fala picado. Bom, acho que a gente está ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo no YouTube. Ok. Então, bem-vindos a todos a mais uma live do Instituto Fabical Neto. Hoje eu estou com a Marisa Souza, minha grande parceira aqui no Instituto, quando o assunto é comunicação não violenta. E nós estamos aqui hoje para falar, né, Mar, sobre um pouquinho do que é a CNV, dar um overview sobre esse tema tão importante aí nas nossas vidas e também convidar vocês para o nosso curso, que vai começar amanhã. Então, agora é a oportunidade de tirar dúvidas a respeito do curso. A Marisa vai explicar um pouquinho como que ela pensou, né, na estrutura desse curso. E fica aqui já o convite para vocês participarem com a gente. Mas vamos lá, Marisa. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade. E fala para a gente aí, o que é essa tal dessa CNV? Essa tal da CNV, né? Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade. Sempre muito valioso esses encontros e também ver o quanto de conhecimento você sempre promove, sempre traz aqui no seu canal, que eu sou fã. Então, para mim, estar aqui hoje também é uma grande alegria, uma grande honra, né? E para falar desse tema que é tão recorrente na vida de todos nós, né? Afinal de contas, né, como anda a nossa comunicação, né? E o tempo inteiro são muitas as formas que temos de comunicar. Então, a comunicação, ela, em primeiro lugar, que ela não é só essa falada, né? Só essa que nós estamos interagindo aqui. Então, ela pode acontecer de uma maneira verbal, não verbal, mas o que importa tudo isso é dizer que existe um lugar onde ela se inicia, que é aqui dentro de mim, essa comunicação, ela começa. E na maioria das vezes, né, grande parte das vezes, não nos damos conta de como esse diálogo interno começa a acontecer. E em função disso, também por essa desconexão, ou seja, por não estarmos conectados como isso acontece aqui dentro, não nos conectamos com quem está ao nosso redor, dentro dessa comunicação. Então, por não perceber isso, acabamos agindo às vezes no piloto automático, e não só pelo piloto automático em si, mas por não dar conta do que está movimentando aqui dentro, ou seja, o que me move, né? Quais são os sentimentos que eu tenho aqui dentro de mim, que faz com que eu traga uma comunicação, às vezes, assertiva, como uma vez me perguntaram assim, mas eu sou muito assertiva, eu sou muito objetiva, e as pessoas falam que isso é violência, né? Então, como é trazer esse ponto de vista, né, da comunicação, a maneira como eu me expresso no ambiente relacional, no ambiente que eu digo aquele meio sem filtro que é dentro de casa, que talvez expresse uma segurança maior, eu me sinto tão segura dentro de casa, me sinto num ambiente tão íntimo que nem filtro eu uso e aí solto tudo da maneira como vem. Ou talvez no ambiente de trabalho eu tenha tanta contenção também de querer demonstrar um trabalho ou querer trazer uma valorização e às vezes por não conseguir me expressar também não faço uma entrega que crie mais conexões nesse ambiente relacional de trabalho. Então, esse curso foi pensado para essas situações. Mas, no primeiro momento, o que eu quero trazer é essa expansão. O que é a CNV? O que ela envolve? Como que eu percebo que essa comunicação ela existe e ela pode ser de uma maneira que traga mais contribuição para mim e para as pessoas? E os outros 2 encontros, né, serão 3 encontros. O primeiro vai ser trazer a CNV de uma maneira geral, um pouco da sua história, como ela surgiu, como que o Marshall Rosenberg, que é o psicólogo norte-americano que desenvolveu a sistemática da CNV, quais foram os aspectos que ele abordou. Vou trazer também situações que eu percebi na minha vida, como isso atribuiu e também teve desenvolvimento, porque assim, quem me conhece, eu gosto de dizer aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti aqui pulsar, senti na pele o quanto foi contributivo ou o quanto também, em alguns aspectos, foi autodestrutivo, né? E nos próximos encontros trazer esses diálogos
nas relações familiares, naquele tal almoço de domingo, naquela situação que um amigo, de repente, pede aquele dinheiro emprestado, e aí fica aquela situação que a gente não sabe como se posicionar ou trazer de uma maneira que mantenha a relação. E no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, isso também traz muitos desafios, né? Então, no ambiente de trabalho, às vezes, a escolha também ela fica um pouco conturbada, né? Pessoas que têm relações difíceis, desafiadoras de se comunicar, ou alguém que fala num tom mais autoritário, como que eu me relaciono com uma pessoa assim? Esses são os aspectos que a gente pretende abordar no curso para ser na prática, né? CNV, comunicação não violenta na vida e na prática. A ideia é trazer a CNV para a vida, né, Má? Porque, Uhum. bom, especialista é você, mas pelo pouco que eu já vivenciei aqui, das nossas conversas, de outros eventos que a gente fez juntas, é uma prática também, né? Não é um curso que a gente aprende e, é mais um conteúdo para eu ter no meu currículo. Na verdade, é um conteúdo para você praticar na vida mesmo, né? Até por isso que a gente está convidando aí para esse nome de CNV na vida, né? Exatamente. Trazer essa prática, ela é a parte que fala, mas como que eu vou desenvolver isso? Os aportes serão dados, os recursos serão dados. E como a gente brinca às vezes, né? É possível você ler um manual de natação inteiro e conseguir nadar, e saber nadar, exercitar aquilo na prática? Então, aos poucos, a partir do conhecimento, que se tem essa abertura de conexão, que se tem essa abertura de conhecimento, você começa a trazer para um lugar genuíno em si e se perceber. Essa é a grande questão, é a gente perceber quando estamos sendo violentos ao menos. Porque é a partir disso que uma nova consciência se expande, se cria e convida para a mudança, né? A mudança, ela tem os primeiros passos, até na meditação que eu fiz hoje, a frase que saiu foi exatamente nesse aspecto. Não se nasce borboleta, é um processo. Pois é. E a comunicação não violenta, ela também é um processo, né? Como a minha formação originária é o direito, é advogada, e uma das leis mais antigas que nós temos é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Imagina uma consciência inteira que se acreditava que era assim que as coisas se resolviam, né? Por milênios. E aí chegou Mahatma Gandhi agora, né, na década de 50, e também é uma das inspirações para a CNV, e aí ele traz olho por olho, o mundo acabará cego. Então, Hum. como que essa consciência se transforma? Eu preciso ao menos saber como isso acontece. Se eu nem percebo na minha fala quais são os aspectos de violência que eu trago, eu não consigo nem me expandir para trazer uma melhora, né, para trazer uma conexão maior. E eu digo isso pela experiência, porque eu busquei a CNV pela forma que eu falava mesmo. A CNV é uma cura constante para mim, porque não é o fato de você conhecer, mergulhar, estudar. Eu estou mergulhada nesse caminho já há 7 anos, que eu sei completamente em todos os momentos como isso acontece. Me permito colocar também nesse lugar de humanidade para falar, opa, escorreguei. Ufa, que bom, estou feliz que eu percebi que eu escorreguei, e agora como que eu trago recursos para isso? Ou em outros momentos falar, consigo trazer CNV aqui na veia para que isso traga é o que eu digo, a manutenção das relações de convivência, né? Como que eu trago essa manutenção agora para algo que eu ouvi e trazer isso de uma maneira que eu possa ressignificar esses diálogos internos, que também acontece comigo, os meus diálogos internos, com o que eu estou recebendo de uma outra fala, que não foi um ponto de vista talvez que tenha muita clareza. E é isso que a gente busca nessa prática, tanto que serão encontros enxutos, curtos, não serão, não vamos aprofundar cada tema também, porque é justamente isso, para trazer esse contexto no dia a dia, né? Como que eu já uso esses recursos de uma maneira prática, e a partir do momento que eu conheço essa sistemática, percebo como ela pode ter contribuição na minha vida, e aí escolho outros caminhos também de mergulhar através de livros, através de vídeos, cursos e imersões também. Isso que você trouxe é muito legal, né? Porque às vezes a gente acha que quando entra num caminho
de autoconhecimento, qualquer um que seja ele, Sim. a gente vai mudar no final. E eu serei outra pessoa, mais plena, mais iluminada, mais bem resolvida, sem problemas. É, isso E não mesmo. é bem assim, porque assim, quando a gente entra nisso, a grande sacada é que eu me percebo quando eu escorreguei. Falo, olha Exatamente. que eu caindo de novo na mesma tentação, olha eu falando do mesmo jeito. E isso é muito legal, porque assim, claro que a gente melhora assim, né? Porque eu tenho uma imagem que a professora Cláudia Boatti, né, dos movimentos essenciais, ela mostra nos cursos dela, e que para mim marca muito, né? Aquele sinal de infinito. Do infinito. Então, ali no Isso. meio, né, como se a gente estivesse ali naquele eixo central. E é muito difícil ficar nesse eixo central, né? Então, eu tento ficar aqui no meu eixo central, meu momento presente, meu estado mais consciente, só que não. Eu escapo para um lado ou para o outro, né? Eu transito. E aí, quando eu escapo, quanto tempo demora para eu me resgatar e voltar para o meu eixo? Às vezes, né, a bolinha do meu 8 vai lá longe, eu passo anos ou meses fora de mim, até que eu me dou conta de que eu deveria ter feito Sim. diferente, falado diferente, ou que eu posso melhorar. Às vezes não, né? Os processos de autoconhecimento, eles contribuem para a gente ter condições de nos resgatar com mais facilidade. Então, ao invés de eu passar semanas ou anos fora de mim, opa, olha eu escapando, volta. Agora eu Volto, escapo para outro lado e exatamente. volta. Exatamente, né? E essa velocidade, né, ela também nos convida a ter recursos. Então, justamente com esses recursos que possibilita esse retorno, sair desse lugar. Eu brinco às vezes, né, dentro desse jogo da vida, volte duas casas, amplie o seu olhar e aí depois você joga o dado novamente. E esse voltar duas casas é justamente para isso, para tomar distância, né? Tomar, às vezes, a distância segura que é necessária para se perceber o que que eu comunico quando eu falo, o que que eu comunico quando eu calo, o que que eu comunico quando o meu olhar, né, as minhas expressões também. Importante. Mas tudo isso começa num lugar, como você trouxe muito bem, nesse lugar interno aqui, do autoconhecimento. E esse caminho, ele exige, ele convida, na verdade, melhor dizendo, né? Não se tem exigência dentro do convite, porque aí também é uma escolha, mas ele convida a trazer essa percepção de consciência e, junto com ela, uma autorresponsabilidade. E o ganho disso qual é? Sair do lugar de vítima. Bem, Uhum. então, se perceber dentro de uma atmosfera que agora eu tenho recursos, né? E nós vamos falar no primeiro encontro esses lugares da CNV, da comunicação não violenta, os pilares da comunicação não violenta, um pouco sobre o que cada um tem influência sobre nós também. Eu acabei de voltar de um curso de 3 dias de análise transacional, então eu vou trazer pitadas desse curso, Ai, que porque tem bom. muita coisa, tem muita visão. Senti muito por não ter ido nesse. Tem muita visão sistêmica que envolve tudo isso, essa parte da comunicação, que envolve o emissor, o receptor, as emoções que circundam tudo isso. Então, tudo acontece no pensamento, inicia no pensamento. E os pensamentos nos trazem emoções, e as emoções depois se traduzem em comportamentos. E tudo isso é o universo da comunicação não violenta. Agora, se eu não percebi ainda a forma como eu trago a minha comunicação, e um dos pilares que o Marshall sempre traz é como minha comunicação se expande para abrir janelas, criar pontes, ou a maneira que eu falo, eu construo muros. Então, se eu já trago uma forma de diálogo, que eu já crio uma barreira, eu não posso abrir para chegar ao próximo passo. Quais são as falas, às vezes, que tanto escutamos também, que fazem parte do nosso contexto de conhecimento, né, as famosas crenças, né, as famosas palavrinhas que escutava desde a infância, e elas são reproduzidas hoje e acontecem também de trazer esse mesmo caminho.
E aí, por isso que nos diálogos das relações pessoais, isso acaba sendo sem filtro e, às vezes, até mais violento, porque também remetem a algumas projeções. Então, não tem como eu não trazer o que eu vi nesses 3 dias de imersão da análise Ah, sem transacional, dúvida, sem dúvida. porque tem tudo a ver, e assim, eu estou sentindo uma riqueza nesses encontros que eu tenho certeza que quem participar vai receber muita contribuição para isso, porque é o que toca todos nós, né? O tempo inteiro estamos nos comunicando, relacionando, e aí nas relações pessoais também, para esse efeito, né, de pandemia, tem a questão ainda, os resquícios de diálogos com filhos, cônjuge, enfim, Que tudo que foram afeta a intensos, vizinhança. né? São Exatamente. todos muito intensos, né? Vídeo aí, as... foi tudo muito intenso, né? Então, 24 horas, 7 dias por semana, dentro de casa, hashtag fique em casa, aulas online, então, convívio, né, com o marido, esposa, dentro de casa, num contexto de estresse, num contexto de incerteza, de Sim, preocupações, de medos. Então, ficou tudo muito aflorado. Inclusive, né, várias relações aí que pós-pandemia a gente, fulano aconteceu tal coisa, Beltrano aconteceu tal coisa. Agora a criança está procurando terapeuta, o marido separou, enfim, separaram o casal. Então sim. é tudo fruto justamente dessa vivência intensa de comunicação, de todos os aspectos, né? Da dita, da Sim. verbal, não verbal, enfim. Do não verbal, exatamente. E o que eu percebo como gestora de conflitos, né, e ainda nesse âmbito também do direito, é que grande parte dos conflitos que chegam ao judiciário ou de relações também que se desgastam, que terminam, encontram exatamente esse viés do dito ou do não dito ou da Sim. forma como é dito. E trazer também espaços para conversas difíceis também, porque às vezes, por não saber como lidar, prefere o silêncio. Então, tem algumas diferenças dos silêncios que são os silêncios estratégicos e os silêncios por falta de recurso. E ainda aqueles silêncios de arrogância, do tipo, não vou nem falar nada porque esse aí nem perco meu tempo. Como que isso reverbera num outro campo também do olhar, né? Do olhar que influencia naquele resultado. Então, não é só fala também, as formas de... Arrogância e até infantilidade também, né? Porque, trazendo até esse conceito aí da análise transacional, Sim, que se fala muito do lugar do adulto, né? De se colocar no lugar isso. do adulto, adulto, adulto. Isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente está falando de comunicação, né, Mar? Porque Sim, como é que eu posso me relacionar com alguém no estado infantil? Como é que eu posso, né, conviver, dividir momentos muitas vezes desafiadores, porque a vida está aí para nos presentear com desafios mesmo, né? E como é que eu posso me colocar, né? Me perceber. Às vezes, quando eu estou indo para esse estado infantil, ir lá me resgatar, lembra? E deixar o meu adulto cuidar, o meu adulto atuar, né? Que aí sim eu posso ser contribuição nas relações, na comunicação. sim. E aí vem aquela palavrinha que eu falei antes e retirei. Percebi e retirei, que são as exigências, né? Porque o adulto mesmo, quando ele tem a clareza do que ele quer, ele faz pedidos. A Uhum. criança exige, eu quero agora, me dá desse jeito, e só tem o meu jeito. Então, tudo isso envolve de uma maneira que quando você começa a abrir esse campo e trazer as conexões de todo esse conhecimento, você fala, uau, como tudo isso me permeia o tempo inteiro, né? E essa velocidade de perceber o caminho da maneira que eu estou agindo, da maneira que eu estou verbalizando, de que lugar que isso vem, né? O tal do também do dar-se conta, né? Como Uhum. é que isso, esse dar-se conta da minha comunicação acontece? Então tem toda essa riqueza dos pilares da CNV, mas não somente eles, visto por um outro aspecto,
né? Trazendo uma outra percepção, como tudo isso nos influencia. E se eu sei que isso me influencia, eu posso tomar o devido cuidado em relação à maneira de agir, à maneira de responder, né? De trazer isso, né? E aí eu digo maneira de agir para perceber que não é reagir, mas como eu escolho agir. Se eu fico sempre reagindo, então vai ter os momentos, tem os momentos também que existe a parte que você gosta bastante, né, de trazer os limites, né? Então existe a parte dos limites, sim, né? O uso protetivo da força é Adoro necessário. isso. É a parte da CNV que eu mais gosto, gente. O uso protetivo da força. Tem hora que tem, né? Quem é pai e mãe de filho pequeno sabe. Beijo. Sabe? Eu Tem também hora que a sei gente chega, disso. fala assim, chega, agora acabou. Isso é o uso protetivo da força. Ai, só um parênteses aqui, né? Eu já falo com a Marisa há muito tempo sobre essa história da CNV, ela já é parceira aqui do Instituto, há acho que uns 2 anos já, né, mano? Sim, ai que delícia. E quando ela começou a falar de CNV comigo, eu falei, meu Deus, vou precisar nascer de novo. Coitado dos meus filhos. Marisa, será que eu tenho jeito? Será que eu É, tenho é, solução? sim, Mas temos. enfim. Porque existe, não, mas existem situações que a firmeza ela precisa se fazer necessária mesmo. E aí a gente está dizendo da firmeza, não necessariamente, né, de uma maneira consciente da agressividade, mas da firmeza. Né? Uma frase que eu venho trazendo constantemente, até em reuniões, em atendimentos, é: pacificação não é passividade. Então, não é CNV, ai, agora eu sou, né, aquele texto, eu sou a tranquila, eu sou a zen, e tarará, nada me tira do sério. Gente, o desafio de meditar no silêncio, dentro de um mosteiro, não é o mesmo que você meditar no meio da Avenida Paulista com carros buzinando e tudo ao redor. E a nossa vida normalmente acontece como se fosse uma Avenida Paulista, tudo ao mesmo tempo. Então, o convite é para meditar nesses ambientes, porque aí é que existe a riqueza mesmo. E onde está essa riqueza? Está aqui. E o tempo inteiro a gente vive esse contexto de joias preciosas, né? Pedra bruta para trazer essa lapidação e perceber essas riquezas. E é uma alegria, assim, você falar, nossa, eu consegui, meu Deus, eu consegui respirar, me centrar, perceber o que era importante para mim, e aí trabalhando nos pilares da comunicação não violenta, a gente chega na parte das necessidades, e é justamente agarrando nas nossas necessidades para trazê-las de uma forma genuína, ou seja, o que eu sinto, o que eu penso tem valor, tem importância, existe um lugar que pode ser colocado e visto. Não quer dizer que precisa ser aceito, mas se para toda conversa difícil sempre precisa haver um sim de um outro lado, então nós não estamos dizendo em diálogos, né? A gente está falando de imposição. Eu vou falar, é o sim e acabou. Mas como a gente abre espaços também para que se veja como importante e aquilo que eu sinto também seja visto como importante? É a forma como eu coloco isso, como eu trago. E aí você não precisa concordar comigo, mas sabendo que você escutou, que você viu e que aquilo teve um lugar, isso aqui em mim também vai se acalmar para receber também a sua opinião. Então, é um contexto que começa aqui primeiro. Ah, mas o outro não muda, Marisa. Claro, eu não estou aqui para mudar Nem, ninguém, nem é nosso papel mudar ninguém. nem é nosso Já está papel. difícil eu mudar o meu comportamento na fala, imagina o do outro. Exato. Mas você perceber como isso traz uma qualidade de paz interna. E aí é sempre sobre isso, é sempre sobre si, não é sobre o outro, é sempre sobre si. Você trazendo essa paz para você, eu acredito que já estamos nos 50% do caminho do meio aí para alcançar uma vida melhor. Porque já tem a questão do outro, o inferno também acontece aqui dentro, então temos 100% do percurso já desgastado e indo para um lugar que já não tem mais a tal da manutenção da relação de convivência, né? Já se estagnou tudo. Isso é muito importante. Bom,
É esse o convite, gente. Esse é o Então, convite. é muito legal, é sempre uma alegria muito grande poder trazer esse tema aqui para o Instituto Fabical Neto, porque eu brinco, né, acho que essa é a saga da humanidade, né? Desde a época das cavernas, tinha lá só sinal de fumaça, já era difícil a comunicação. Hoje a gente tem tantos recursos, tem tantos apoios e de inúmeras formas, né? Sim. Não só de ferramentas, né, como WhatsApp, telefone, internet, como também outros recursos de aprendizado, de autoconhecimento. E mesmo assim, nós, seres humanos, temos dificuldade de fazer fluir essa tal coisa chamada comunicação. Não, Então, e hoje ainda você comentou sobre o WhatsApp, quantas quantas conversas ainda, né, acabam trazendo conflitos por uma interpretação de uma comunicação também sim, de quem recebe, de quem lê, quem escreve achando uma coisa e quem lê pensando outra, e sim. não se tem um retorno de perceber como isso aconteceu, como foi isso para você, como foi isso para mim, quer dizer, o tal do esclarecimento também. É ter o espaço para isso, né? Sim. E no curso também nós vamos trazer as dinâmicas, né? Porque vai ter o conceito e também vamos ter as dinâmicas ali ao vivo, Sim, né? Teremos algumas frases que podem ajudar nesse primeiro momento, não ser mecanizado, mas nesse primeiro momento começar a trazer algumas frases para início de falas, de conversas, até se perceber que isso se torna algo que já faz parte também do diálogo mesmo. E as uhum. dinâmicas é que enriquecem, porque aí é a prática. É a Super prática na importante, prática mesmo. super importante. Então, a gente deixa aqui o convite para todos vocês, né? Quem tiver interessado, é só acessar o nosso site, ou as redes sociais, tá lá no Simpla. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo no YouTube o link para se inscrever e o curso começa amanhã. Então, a gente vai estar junto nas próximas 3 terças-feiras, Isso. das 8, né, Má? Das 8 às 10 da Isso. noite, nessas práticas, nesses conceitos, aprimorando a nossa relação com a nossa comunicação e a comunicação com quem nos rodeia, seja no ambiente pessoal ou no ambiente profissional também, tá bom? Má, tô ansiosa, só esperando por amanhã. Ah, eu também. Estou super ansiosa também. Essa parte profissional. Vamos ter dicas sobre feedback, que Isso é muito essa importante. é uma pergunta que eu recebo muito, como dar feedback, como trazer a questão do feedback, e tem um passo para esse caminho, porque eu já percebi em algumas empresas o quanto o feedback mais destrói do que constrói Aham. a maneira como ele, né, é colocado às vezes. Então, depois que já desfez os caquinhos, construir uma relação no desenvolvimento do trabalho fica muito mais desafiador. E essa parte do feedback também nos convida a esse olhar conosco também, como eu ressignifico as minhas questões e me trago um feedback acolhedor sobre situações, sobre aspectos que às vezes eu estou envolvida e não percebo, como que eu trago esse feedback interno também, ressignifico isso e transmuto também para o próximo passo, né? É o sair da vítima mesmo e tomar as rédeas da própria fala, assumir lugares, trazer autorresponsabilidade e mais conexão e consciência. Então, estou super ansiosa também para ter essa prática, porque é assim que a gente enriquece, né? Na troca. Com certeza. Ah, Venham tô... conhecer a figura do chacal e da girafa, ah, né? é Como verdade. você Eu até fiz uma colocou. brincadeira lá no Instagram. Você sabe qual é a diferença do chacal e da girafa? Essa é uma situação muito marcante para a gente para quem É, já participou aí de algum exercício sobre a CNV, é um ícone, né? Bem sim, interessante. Querida, isso mesmo. então nos vemos amanhã Nos e vemos fico amanhã. Me aguardando aguardo aí as vocês. inscrições de quem tiver interesse em se aprofundar e exercitar principalmente essa prática da CNV na vida. Venham, É, a gente espera por vocês. esperamos. Só vem. Tchau, tchau.